Pois com essa condenação do ex-presidente Lula por parte do juiz da Republiqueta Cloacal de Curitiba, Sérgio Moro, e por parte do convicto fundamentalista Dallagnol, é preciso entender, é preciso ouvir mais para entender essa realidade, entender a condenação do Sérgio Moro e todo esse complexo que se move nesse jogo. Uma das complicações para entender isso por parte da grande parte da população brasileira é a falta de uma mídia séria, ética, responsável e comprometida com a verdade. Faz-nos falta uma mídia que tenha os pés no verdadeiro chão da realidade, onde atua a maior parte da população brasileira, e que tenha raízes mais nacionais, mais populares, mais brasileiras. Nós não temos essa mídia. Dou um exemplo. Um outro dia, 14 de julho, nós íamos, eu e algumas pessoas, para uma reunião e com o rádio ligado na Jovem Pan, aqui em Goiânia. O locutor, falando no dia 14, que era o Dia Mundial da Liberdade, não sabia o que significava 14 como Dia Mundial da Liberdade, não sabia que era a queda da Bastilha. Nada falou sobre isso, mas ele falou em favor de Temer, ele falou contra Lula e falou a favor de Sérgio Moro. Essa é a mídia que nós temos, que todos os dias pinga ali barro, lama na consciência popular. Mas ouvindo ao redor e ouvindo um pouco mais à distância, nós vemos que há outras mídias muito mais sérias e que examinam de outra perspectiva tudo isso. Na Europa, na França, na Inglaterra, na Bélgica e até mesmo nos Estados Unidos, a mídia unanimemente, como se tivesse combinado entre si, fala que Sérgio Moro é seletivo, isto é, que Sérgio Moro julga para um lado só, condenando um lado só, deixando livres os verdadeiros sabotadores do Brasil. Toda essa mídia internacional fala que Lula é vítima de uma perseguição. Não fala de justiça. Toda a mídia internacional diz que Sérgio Moro condena sem provas. Essa mídia daqui não fala nada disso. Nada, nada, nada. A chefe dessa mídia emporcalhadora, que é a Rede Globo, não diz nada sobre isso. Pelo contrário, Moro é parte do seu projeto golpista. Aqui mesmo na América Latina, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, toda a mídia aponta Sérgio Moro como um golpista, como alguém que faz parte de todo esse complexo golpista com apoio dos Estados Unidos. Já há poucos dias, o Prêmio Nobel da Paz, que é argentino, Adolfo Esquivel, disse que a condenação de Lula faz parte do golpe que começou com a Guatemala, veio descendo para o Paraguai e chegou no Brasil. Ele chegou até a afirmar que agora os Estados Unidos não precisam mais de tanques, mas de juízes para dar golpe. E é isso que acontece. Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais atuais vivos, com quase 90 anos, acaba de dizer numa reunião no Uruguai que a condenação de Lula é o segundo golpe com a participação dos Estados Unidos. É verdade. Ele disse até que o programa de governo de Lula era semelhante ao de João Goulart. Eu tenho as minhas diferenças nessa análise, mas ele diz isso. E que, nesta vez, os Estados Unidos não puderam dar golpe militar, então deram golpe judicial parlamentar. Nós precisamos ouvir essa mídia, já que não tem mídia aqui no Brasil que fale a verdade, que analise isso de outra perspectiva. Nós precisamos ouvir essa mídia, nós precisamos ler essa mídia. É só ir na internet e acessar sites que trazem informações e que nos colocam textos diretos da mídia internacional que fala sobre tudo isso. Portanto, esse julgamento antiético, imoral, indigno praticado por Sérgio Moro fala muito mais de Moro, como disse Frei Beto,
do que de Lula. Denuncia muito mais Moro do que Lula. Condena muito mais Moro do que Lula. Há provas muito mais contundentes contra Moro do que contra Lula. No próximo vídeo eu me manifestarei aqui quanto à corrupção de Lula e de Dallagnol e trarei aqui as provas ditas por um professor sério, pós-doutor, que tem as provas para dizer, não com os cotovelos, o quanto este Moro é imoral, é antiético e que vem aí em nome de um discurso moralista para enganar a todo mundo. Abraços críticos, saudações críticas, porque críticos precisamos ser, saudações fraternas, porque fraternos precisamos ser cada vez mais para nos unir contra tudo isso que vem para destruir o Brasil.